Bom, eu vou começar respondendo então a primeira pergunta. Como é que essa experiência de Clarice Lispector com o ginásio pernambucano pode ser acessada, né? O que a gente tem de acessível dessas memórias experimentadas pela menina que foi selecionada, né, assim como as irmãs, e fazia parte desse grande educandário que era o ginásio pernambucano, cujos professores eram professores de referência. Bom, eu cheguei a estudar com um prefeito de uma cidade, na escola onde eu estudei. Ele era professor de literatura e prefeito de uma cidade, ou seja, um homem com uma experiência muito vasta da vida, mas o ginásio pernambucano teve isso em dimensões ainda maiores, né? Agamenon Magalhães foi um dos professores do ginásio naquela época. Então, Clarice acessou ali o centro do conhecimento, da formação não só da cidade do Recife, como das outras cidades que existiam dentro da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, naquele momento de Estado Novo, né? Quer dizer, um cenário político difícil, conflituoso, que era preciso saber de que lado ficar e de que lado não ficar, sobretudo, né? Existia uma onda forte de nazismo em todo o mundo, e por causa de um navio que foi derrubado pelos alemães, o Brasil se coloca bem menos ao lado do nazismo de Hitler em relação a outros países. Nosso problema poderia ter sido muito maior. E Clarice estava nesse foco, nesse lugar, nesta cidade, naquele centro, naquele educandário. E a gente vê muitos registros assim de textos, por exemplo, em que ela fala do teste a que foi submetida, porque se fazia testes regulares com os alunos que se destacavam, que ela diz que chora menos ao final dessa crônica, né, mas que ao mesmo tempo foi ajudada por um amigo que se tornou um grande matemático. Quer dizer, era um colégio que dava possibilidades para essas ascensões intelectuais, para essas perspectivas assim de acesso a um conhecimento muito superior, né? Pernambuco tinha isso já na época e vem confirmando, né, de um tempo para cá, essa dianteira, esse pioneirismo, ou seja, esse lugar de destaque no cenário da educação e da formação. Agora, existem outros textos que, de alguma maneira, isso funciona como o que eu digo na dissertação é isso, mesmo que Clarice não fosse esse flaner pela cidade, né? Que ela estivesse em Berna escrevendo A Cidade Sitiada, que ela estivesse em Nápoles, ou que ela estivesse em Washington mandando essas crônicas para a revista Senhor. Existe uma presença muito forte do que era essa cidade e do que era essa legião estrangeira que fazia parte do cenário do Recife da época. Então, para citar uma crônica forte, né, que se tornou, na verdade, uma noveleta, como ela chama, uma noveleta, foi publicado no espaço do Jornal do Brasil, essas crônicas, que é exatamente o meu recorte de estudo, de 1967 a 1973. Todas elas foram compiladas aqui pelo filho de Clarice, o Paulo Gurgel Valente, num desprendimento muito grande e numa perspectiva não só generosa, mas assim, muito coerente, muito responsável, e que reconhece a importância da obra da mãe, né? Fez essa publicação para auxiliar pesquisadores. Então, as crônicas estão aqui de modo cronológico. Como vocês podem ver, meu livro, meu exemplar, ele já tem... ele é muito de referência, essa é a minha pedra basilar para estudar essa obra de Clarice. Então, acho que, por exemplo, a Legião Estrangeira não é somente... não é uma perspectiva de um flaner pela cidade, né? Como a gente vê nitidamente em Felicidade Clandestina, em que ela fala das pontes, da menina que atravessa a rua em busca do livro, fala do casario do Recife, traz a palavra 3 vezes, né, presente na crônica. Mesmo quando não existe isso, existe um isso foi, um puncto, que não tem como estar dissociado dessa obra de Clarice, porque ela experimentou nesses 10 anos de Recife. Então, o que eu vejo, por exemplo, em outros textos, como um que ela fala sobre a máscara da pessoa,
É diferente do que a gente vê em Um Passeio da Família, que aquela cidade era top of the world, que aquele lugar onde se servia um maltado, os bancos eram altos, né? E a gente tem hoje um desdobramento desse maltado. A gente chega a ter dois descendentes do Fidelio Lago, né? No lugar Galerias ou no lugar maltado Fidelio Lago Receita Original, né? Maltado original. Então a gente teve um desdobramento disso enquanto cidade, mas não é disso que eu estou falando apenas. Por exemplo, nessa questão de ver o pai se confrontar com aquela situação de ser um estrangeiro e escolher uma máscara que era de adaptação, de agregar aqueles dois valores, de uma cidade, de um lugar, de uma população que já estava ali, e de como estrangeiro querer fazer parte daquilo e acabar fazendo com que aquilo fizesse parte de você. Então eu acho que essencialmente existem textos assim onde Clarice fala sobre essa formação, que seria muito bom se eles fossem reunidos, né? A gente tem já uma análise muito bonita em relação a Perto do Coração Selvagem como sendo um romance de formação bem sucedido, né? Foi falado num texto da Patrícia Maas, e ela cita 4 romances de formações de 4 autoras brasileiras, falando que na perspectiva do feminismo, ou da autora né, de gênero feminino, é diferente o romance de formação, é diferente do de Goethe, né? E Clarice já foi bem sucedida com Perto do Coração Selvagem. O que eu vejo é que dentro dessas crônicas existe um outro romance de formação, que é a formação dessa menina, que acessa essas memórias nesse centro educativo tão de ponta, tão de vanguarda, né? Tão à frente de seu tempo, e do qual ela faz parte, curiosamente, assim, anotando a reação dos professores, o texto, anotando o pensamento que está por trás do comentário desse professor, relatando nesses textos, ou mesmo numa pequena novela, significa para a formação de um pensamento, para a formação de uma cidade. Acho que era um projeto de Clarice, ela faz com a Cidade Sitiada, né, alguma coisa bem assim em relação a Lucrécia, que ela acha cidade que, mesmo que os canos dos casarões estivessem à mostra, Lucrécia tem uma perspectiva diferente da Diana Terra, que é a mãe dela, que